Bendito seja o nome de Deus, porque em Cristo temos paz. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, é que nós estamos aqui. Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, é que nos encontramos aqui. Um feliz sábado para você. Que a graça e a paz de Jesus alcance você onde você está agora, nessa grande multidão conectada pela palavra, pelo espírito de louvor e de adoração. Que a graça de Jesus Cristo seja sentida, vivenciada, experimentada de alguma maneira extraordinária, como ela sempre é. Que inunde o seu coração a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. E como lamento de ver tantas pessoas perdidas, aflitas, angustiadas, não sabem quem são, não sabem de onde vieram, nem para onde estão indo. Eu vim dizer-lhes nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, que você nasceu no coração de Deus e o seu lugar de encontro ainda é e sempre será no mesmo lugar, o coração de Deus. O propósito da vida. Quantas pessoas se fazem essa pergunta? Quantas pessoas querem saber para que elas existem? Por que nasceram? Por que vivem? Ah, quão necessário é que nós tenhamos essa resposta. Mas eu não vou fazer suspense. Eu não vou criar histórias mirabolantes, eu vou te levar direto à palavra. A palavra pela qual eu oro com você agora mais uma vez, pedindo que o Espírito Santo faça com que o nosso coração esteja aberto verdadeiramente para compreender o que Deus nos comunica nesta manhã. Oremos. Pai querido, nós pedimos que a Tua graça e a Tua misericórdia permaneça sobre nós. Que venha o Senhor sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo reunido, porque o fazemos em nome de Jesus Cristo. A Tua palavra, que é a verdade, há de nos conduzir para o pleno conhecimento do Senhor. Batiza-nos com o Espírito Santo, dá-nos a Tua luz, a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Essa semana de evangelismo, eu penso deva começar exatamente daqui. Por que evangelizar? Por que dizer a respeito de um Cristo no qual cremos que é o nosso Deus único, verdadeiro e salvador? Por que estamos aqui? Por que existimos? Por que nos movemos? Por que pregamos? Por que vamos anunciar Jesus? Por que falamos do Senhor Jesus? É necessário saber que quando nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E quando pregaram a respeito de Jesus Cristo para mim, quando me disseram que Ele era o meu Salvador, não fizeram distinção de gênero, ser homem ou mulher. Me disseram que Ele amava todos e eu criei. E eu creio o amor de Deus sobre homens e mulheres, indistintamente. Jesus Cristo é o Senhor de toda a família humana. Dito isso, faço você considerar que, por estarmos diante de uma semana proposta para ser o evangelismo feminino, é para dar voz a mais pessoas que queiram ouvir pela voz feminina o Evangelho de Jesus Cristo, que a todos chama em amor e verdade. Eu prego desde os meus 18 anos. Quando eu me tornei uma cristã adventista do sétimo dia, um mês depois do meu batismo, eu estava num púlpito. Portanto, ocupar um púlpito para mim não é uma novidade. Não faz parte de um movimento novo, faz parte de um movimento em que o Espírito Santo realiza sobre a igreja. Em todos os tempos, Deus levantou homens e mulheres para proclamar a sua verdade. Quando Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus, Ele mesmo encontra-se com uma mulher. E aquela mulher sai por toda Jerusalém para anunciar que Jesus Cristo havia ressuscitado. Aquela mulher foi contar que ela havia encontrado o Salvador ressurreto. Aquela mulher que era testemunha de um Jesus Cristo que amava a todos, homens e mulheres,
Um Cristo que amou e se entregou por homens e mulheres. Púlpitos não devem fazer distinção entre homens e mulheres para pregar, porque o Cristo da cruz é o Cristo de homens e mulheres, e é sobre esse Cristo que nós falaremos nesta semana e por todos os dias da nossa vida, porque Cristo é digno de que Ele preencha a nossa boca, preencha nossos pensamentos, preencha a nossa vida. Cristo Jesus, o Senhor. Dito isso, eu te convido a abrir a palavra de Deus, pela qual já oramos, pedindo que o Espírito Santo abra o nosso entendimento. E vamos direto ao livro de Isaías, capítulo 43, verso 7. Respondendo à pergunta proposta para essa manhã: qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? Quantas pessoas me procuram e dizem: Darleide, eu não sei qual o propósito da minha vida. Me diga qual o propósito da minha vida. Eu vou deixar que a palavra de Deus responda para você. Isaías 43, verso 7. Tragam todos os que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Você lembra quando em Gênesis está descrito sobre a criação? Você lembra que Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Façamos a nossa imagem e semelhança foi um decreto da vontade de Deus. O homem fora feito à imagem e semelhança de Deus, e a mulher fora feita à imagem e semelhança de Deus. E sendo a imagem e semelhança de Deus, disse mais o Senhor. Ele disse: cresçam, multipliquem-se, encham a terra. O desejo de Deus é que a terra fosse cheia de quem tivera sido criado para a sua glória. Deus queria que a terra fosse cheia de homens e mulheres que vivessem para declarar a glória de Deus, para declarar quem é Deus. Deus criou homem e mulher para que então crescessem, se multiplicassem, enchessem a terra, carregando em si a imagem do Deus Criador. Isso é lindo. O propósito de Deus ao nos criar revela o meu propósito de existir. É declarar quem é Deus, é declarar o poder de Deus, é declarar a presença de Deus na terra. Tudo fora criado tão lindo, os céus e a terra. Depois que a terra era um caos, Deus pôs tudo em ordem, fez tudo bonito, cheio de esplendor e graça e glória. A natureza, tudo que há, criado por Deus. E em tudo Deus colocou as suas digitais. E disse para que se multiplicassem os seres vivos. Eu e você, a coroa da criação de Deus. Deus nos criou para a sua glória. E o desejo de Deus é que a terra fosse cheia da sua glória. Glória derramada sobre mim e sobre você. Mas num dado momento veio o mal, o pecado, o maldito pecado, e roubou, rasgou de nós a glória de Deus. Agora já não estávamos vestidos de luz. Agora nossos primeiros pais estavam nus. Agora os nossos primeiros pais estavam em trevas, escondidos. Lá estavam eles aflitos, angustiados com medo. Até que Deus os chamou e ensinou-lhes sobre o plano da salvação. O plano da salvação em Cristo Jesus. Restaurar a glória de Deus perdida. Quer ver? Então vamos continuar lendo a palavra de Deus. Eu convido você a abrir
agora com a sua Bíblia em Romanos 11, verso 36. Romanos 11, 36. Porque mesmo que nós fomos criados, porque mesmo que nós existimos, qual é a vontade de Deus para mim, para você? Será que tem a ver com o seu curso? Será que tem a ver com a sua profissão? Será que tem a ver com a sua realização? 11, 36. E diz assim: pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda glória para sempre. Amém. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda glória para sempre. Amém. Colossenses 1,16 vai dizer a mesma coisa, que Deus nos criou para a sua glória. Alguém tem dúvida? Será que eu falo a homens e mulheres que carregam alguma dúvida? Será que alguém ainda tem dúvida de que fora criado para a imagem e semelhança de Deus resplandecer? Será que eu falo para alguém que tem dúvida do propósito para o qual existe? Será? Já que estamos em Romanos, vamos ainda em Romanos capítulo 1. Vamos ver o que houve. Romanos 1, a partir do verso 19. E eu quero que você leia muito a Bíblia. Eu quero que você consulte muito a palavra de Deus. Eu quero que você enxergue com seus próprios olhos o que está escrito a respeito do que é o plano de Deus. Quando nós fomos criados à sua imagem e semelhança para resplandecermos quem Ele é. Mas acontece que num dado momento, o maldito pecado veio e fez o que fez. Verso 19. Romanos 1, 19 em diante. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Atentaram para isso? Por meio de tudo o que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno, sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram, não lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor e louvor eterno. Amém. Quando o maldito pecado foi recebido entre nós, ele então foi o causador de dissipar de nós a glória de Deus. E agora as criaturas já não mais adoravam ao Criador. Agora as criaturas passaram a adorar as próprias criaturas em lugar de Deus. Agora já não era mais Deus o alvo do meu louvor e da minha adoração. Agora já não era mais o Senhor o propósito de eu existir. Agora o propósito sou eu. Agora o propósito é adorar as criaturas
Agora o propósito é me envolver com as minhas vontades, com os meus desejos, já não mais o Criador, mas a criatura. Você viu aqui? Aí veio Jesus Cristo. Veio Jesus Cristo justamente para nos tirar desse lugar. Veio Jesus Cristo para nos tirar daqui. Desse lugar de quem se perdeu da glória de Deus, de quem se perdeu do propósito de existir. Veio Jesus Cristo e revelou a glória de Deus o Pai. Veio Jesus Cristo e Ele encarnado, o mistério de Deus, na encarnação diante dos nossos olhos, para revelar outra vez a glória de Deus o Pai. Se alguém te perguntar qual é o propósito da sua vida, ouse dizer que o propósito da sua vida é viver segundo o chamado de Jesus Cristo. O chamado que Jesus Cristo faz para que você volte a viver à altura do Criador. O que te fez para a sua própria glória. Vem comigo em Mateus. Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, eu quero descrever com você no capítulo 8. Como que o Senhor tem nos chamado a voltarmos a viver para a glória de Deus o Pai. Como Cristo nos convidou a viver e convida todos os dias a vivermos para a glória de Deus o Pai. Capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 8, a partir do verso 19. Então um dos mestres da lei disse: Mestre, eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar, e as aves têm ninhos para o filho do homem, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus respondeu: Siga-me agora, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O interesse daqueles homens, Jesus Cristo leu no coração deles. Jesus Cristo viu que um queria seguir Jesus Cristo, talvez em busca de recompensas. Ei, se você pensa que viver segundo o propósito de Deus é andar em busca de recompensa, você não entendeu ainda quais são os marcadores de sucesso do reino de Deus. O outro disse: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse: siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Ei, se você ainda tem alguma coisa para deixar na vida, para resolver na vida, para só então seguir Jesus Cristo, o Evangelho veio te dizer nesta manhã que Jesus Cristo quer você por inteiro e em primeiro lugar, que Ele ocupe o espaço pleno e absoluto da tua existência. Quer mais? Mateus capítulo 10, verso 37. Mateus capítulo 10, verso 37, para que não reste dúvidas do caminho que Deus quer trilhar conosco, até que nós voltemos a viver para a glória de Deus. 10, 37. Diz: Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. Atentem, quem se apegar à própria vida perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa, disse Jesus, a encontrará. Por minha causa encontrará. Sabe o que o mundo tem dito para você? O mundo tem feito você pensar que cumprir o propósito de Deus é você realizar grandes coisas aos olhos humanos.
Sabe o que muitos têm feito você considerar? Que você precisa ir muito longe para glorificar a si e aparecer grande aos olhos do mundo. Vem Jesus Cristo diz que grandioso mesmo é deixar todas as coisas para receber Jesus, a glória de Deus o Pai. Enquanto o mundo diz, ajunte, realize, faça seu nome grande perante os grandes, realize. Quem sabe tantas pessoas hoje estão tristes porque elas imaginam que o propósito da vida delas seria casar, mas elas estão tristes porque não casaram ainda. Há outros que pensam que o propósito da sua vida é ter filhos, mas não teve filhos, então o propósito da vida está frustrado. Há quem pense que o propósito de existir seja alcançar um sonho de infância. Eu quero dizer para você que todas estas coisas são possíveis. Que não tem nada fora de propósito você desejar, casar, ter filhos, ser rico, fazer PhD, não importa. Você pode viver todos os seus sonhos, desde que você tenha o grande sonho de em tudo e em todo lugar, fazer a vontade de Deus e viver para a glória de Deus. E se Deus te pedir algum sonho, que você não tenha medo de entregar. Se Deus te pedir para sacrificar qualquer coisa, que você não tenha medo de fazê-lo. Porque como bem dissera a palavra dita por Jesus, aquele que abre mão da própria vida por causa de Jesus, esse ganhará a vida que vai além do que os nossos olhos podem alcançar. Ainda em Mateus, vamos ao capítulo 16. Capítulo 16, versos 24 a 28. E eu não sei por que Jesus voltou a esse mesmo assunto. Eu não sei por que Mateus registrou praticamente a mesma coisa. Mateus 16, a partir do verso 24. Você é daquelas pessoas que anota os textos bíblicos? Você é daquelas pessoas que anota os textos para conferir, para estudar? Faz isso. Mateus, capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Mas isso é muito contrário ao que se prega hoje. Leiam direitinho. Vejam se é isso mesmo. Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro para perder a vida? O que daria o homem em troca da sua vida? Pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de Deus o Pai e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. De acordo com o que fizera, se fora para a glória de Deus ou não. Se fora para a glória de Deus ou para si mesmo. Se fora para si próprio. Se alguém quer vir e tornar-se meu seguidor, negue-se a si mesmo. Isso contradiz a todo discurso humanista. Isso contradiz a filosofia de um mundo humanista, egocentrado, onde já não é mais o Criador a quem devamos dar glória, mas nós damos glória a criaturas em lugar do Criador. Somos nós quem nos assentamos no trono e pedimos aplausos, e pedimos que nos reconheçam. E são os nossos sonhos que valem, são as nossas vontades que devem ser feitas. Somos nós que nos assentamos no trono, em busca dos nossos desejos. Temos sido governados pelos nossos desejos, pelas nossas vontades,
Quem se importa de glorificar a Deus? Quem se importa? Alguém vai dizer para você que você deve fazer o que manda o seu coração. Alguém vai dizer para você que você deve fazer valer a sua vida, porque a vida passa muito rápido. Alguém vai dizer para você que você precisa realizar todas as suas vontades, todos os seus desejos, porque é você quem senta no trono da sua vontade, e você é quem decide. Mas desde que eu conheci Jesus Cristo, eu tenho aprendido que Jesus Cristo é o que decide. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 19. Mas vamos ver como essa verdade é indigesta. Como ela nos deixa perplexa. Quando nós nos perdemos do propósito que Deus tem para cada um de nós. No capítulo 19, a partir do verso 3, nós vamos encontrar o seguinte encontro. Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie da sua mulher por qualquer motivo? E Jesus responde com uma pergunta: vocês não leram as Escrituras? Jesus é demais. Jesus é um comunicador incrível. Jesus é objetivo. Jesus não faz rodeios. Jesus vai ao ponto. Jesus responde com profundidade a pergunta daqueles homens que queriam pegar Jesus numa situação que o deixasse desconfortável. Eles de fato não sabiam quem era Jesus. Ele diz: Senhor, um homem pode deixar a sua mulher, pode se divorciar por qualquer motivo. Jesus Cristo então faz uma pergunta para eles: vocês não leram as Escrituras? Ei, deixa eu lembrar uma coisa a você. Sabe por que muita gente anda perdida? Sabe por que muita gente anda confusa, mesmo entre nós cristãos? Sabe por que tanta divergência, tantas ocorrências desastrosas sobre temas que deveriam ser tão claros para nós? Por que nós não lemos as Escrituras para buscar as respostas de Deus? Nós queremos a resposta dos homens. Nós queremos as respostas humanas. Mas de fato nós queremos a resposta de Deus? Jesus Cristo diz: vocês não leram as Escrituras? Vocês não sabem o que as Escrituras dizem sobre casamento? Vocês não sabem o que as Escrituras dizem sobre divórcio? Vocês não sabem o que está escrito? Vocês não conhecem a vontade de Deus? Eu te pergunto, você não sabe o propósito de Deus para você? Você não sabe que Deus te criou? A sua imagem e semelhança Ele nos criou? Para que nós vivêssemos para a sua glória? Você não sabe? Você não sabe o que Deus quer para você, para a sua casa? Você não sabe o que a palavra de Deus diz sobre casamento, sexualidade? Você não sabe. Então aqueles homens ainda questionam Jesus. E Jesus continua respondendo a eles pela palavra. Jesus diz como era no princípio. E então, no verso 7, diz que aqueles homens perguntaram para Jesus: e por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? E Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro, mas não era esse o propósito original. E eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar da sua esposa, o que só poderá fazê-lo em caso de imoralidade, se casar com outra, comete adultério. Jesus Cristo não criou uma tese de doutorado para provar uma verdade que já estava declarada desde o princípio.
Jesus Cristo não elaborou uma tese para dizer uma verdade. Ele disse: a verdade é como é desde o princípio. E as coisas que foram feitas diferentes, foram feitas por causa da dureza do coração de vocês. Porque vocês são duros para obedecer. Porque vocês deixaram de viver para a glória de Deus, para viver para si. Porque vocês deixaram de casar para a glória de Deus. Porque vocês deixaram de ser pai e mãe para a glória de Deus. Porque vocês deixaram de ser homens e mulheres que vivem para a glória de Deus, para viverem para si mesmos. E quer ver como isso deixa a todos perplexos? Está aqui no texto. Verso 10. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à mulher, então é melhor não casar. Viram isso? É tão difícil viver para a glória de Deus. É tão difícil manter um casamento para a glória de Deus. É tão difícil viver segundo o chamado de Deus, que se viver casado com um único homem, com uma única mulher, que esse casamento seja para a glória de Deus, é tão difícil que os próprios discípulos disseram: Senhor, é tão difícil que é melhor não casar. É tão difícil. O texto diz que os discípulos é quem disseram essas palavras. Se essa é a condição em relação à mulher, é melhor não casar. Jesus Cristo, objetivo como Ele é, querendo ser o mais claro possível, Ele diz: nem todos têm como aceitar esse ensino. Nem todos admitem que nós vivemos, nos movemos, existimos para a glória de Deus. Nem todos admitem o que o apóstolo Paulo sintetizou ao dizer: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Você prestou atenção? Você leu? Você me ouviu? O que Jesus Cristo disse. Não são palavras minhas, são as palavras de Jesus. Inquestionáveis, Ele diz: nem todos têm como aceitar o ensino de viver para a glória de Deus o Pai. Nem todos têm como aceitar o ensino do que seja viver segundo os princípios e os valores do reino de Deus, estabelecidos desde o Éden. Nem todos têm como admitir que a sua vida em todos os sentidos deva ser uma vida para a glória de Deus, a não ser aqueles que recebem a ajuda de Deus. E o nosso olhar de esperança é que você e eu, pela graça de Jesus Cristo, recebamos a ajuda de Deus, para vivermos uma vida que glorifique a Deus o Pai. Alguns nasceram eunucos, outros foram feitos eunucos, mas alguns a si mesmos se fazem eunucos. Alguns negam a si mesmo, alguns tomam a sua cruz, alguns negam suas vontades, alguns negam seus desejos, alguns que recebem a ajuda de Deus para viver para a glória de Deus e não segundo as suas vontades. Ainda no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, você conhece a história do jovem rico, não é? O jovem rico se encontrou com Jesus.
Enquanto Jesus estava por ali, ele vai dizer assim: Mestre, que boas ações eu devo fazer para obter a vida eterna? E Jesus diz: por que você me pergunta sobre o que é bom? Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Ele diz: quais? Perguntou o homem. E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. E ele diz, cheio de si. Em quem que ele está centrado? Em si. Ele diz: eu tenho obedecido a todos estes mandamentos. O que mais eu devo fazer? E Jesus, sem rodeios, ele diz: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, ele foi embora triste, porque tinha muitos bens. Por que ele foi embora triste? Porque ele tinha muitos bens. Por que a sua tristeza? Porque ele não estava, mas ele não estava mesmo disposto a abrir mão do que tinha, a abrir mão do seu status. Ele não estava disposto a não ser mais conhecido como o homem rico, o homem bom, o homem famoso, o homem que tinha estátua entre tantos, de ser bem visto, de ser bem quisto, pelo que ele tinha, pelo que ele possuía, pelo que ele realizava. Ei, o jovem rico é aquele que pensa que vai ganhar o mundo trabalhando, trabalhando, trabalhando e realizando para alcançar o sonho, sem se dar conta de que seu coração está preso às coisas daqui. E quando Jesus o desafiou a abandonar todas as coisas pelo reino, ele saiu triste. Quando Jesus Cristo chamou aquele homem para viver para a glória de Deus, ele saiu triste. Quando aquele homem foi chamado a viver para Cristo, por meio de Cristo, ele saiu triste, deu as costas para Jesus. Será que eu estou falando para alguém que tem dado as costas para Jesus? Será que eu estou falando a alguém que tem abandonado o Senhor para viver por sua própria glória? Por seu próprio status? Por suas próprias vontades e desejos? Será que eu estou falando para uma mulher que vive escrava dos seus desejos? Será que eu estou falando a um homem que tem vivido escravo das suas vontades, dos seus pensamentos? Será que tem alguém aí do outro lado, ou até mesmo aqui comigo, que ainda não se deu conta de que o Senhor não se interessa pelas coisas que você tem feito? O Senhor quer saber se o que você tem feito é ou não para a sua glória. Esse rapaz, ele guardava os mandamentos. Esse rapaz, ao que parece, era muito bem visto. Era muito bem conceituado. Mas quando Jesus Cristo foi ao cerne da sua alma, ele era um homem escravo. Ele era um homem escravo. Será que eu estou falando a escravos ou a livres? Será que eu estou falando a homens e mulheres livres ou escravizados? Sabe, às vezes nós estamos perdidos porque nós não encontramos o nosso porto seguro em Jesus. Jesus não tem, para mim e para você, o mesmo propósito que o mundo tem. O propósito do reino de Deus é outro. Sabe, essa semana, eu ouvi um testemunho que me chamou muita atenção. De um ex-jogador, provavelmente todos vocês vão lembrar, o Kaká.
Lembram dele? Cristão. E ele disse que em 2007, ele fora escolhido como o melhor do mundo. Ele foi eleito o melhor jogador entre todos os jogadores do mundo. Aí ele foi comprado pelo Real Madrid, em 2009. E ele chegou ali como o melhor jogador do mundo. E ele foi a terceira maior contratação da história do futebol até então. Pagaram muito dinheiro pelo melhor jogador do mundo. Só que durante todo o tempo que ele permaneceu no Real Madrid, Kaká foi um fracasso. Ele disse que devolvia o dízimo, ele dava ofertas, ele fazia jejuns, ele dava 7 voltas ao redor do estádio orando. Ele colocou Deus dentro de uma caixinha e ele entendia que os marcadores de sucesso do treino, do exercício, da entrega como profissional poderia ser aplicado ao reino de Deus, e ele não percebia que o que ele estava fazendo, mesmo que em nome de Deus, tinha em primeiro lugar o objetivo de manter a ele como o melhor do mundo. Mas Jesus Cristo não tinha e não tem planos de que você e eu sejamos os melhores do mundo quando nós estivermos como melhores do mundo e não o glorifiquemos como o Senhor dos céus e da terra. Kaká foi um fracasso enquanto foi contratado do Real Madrid. No último jogo, eles estavam ali numa decisão de campeonato. Kaká estava no banco de reservas. Faltando 10 minutos para o fim do jogo. Empate em campo. E ele fora chamado para entrar em campo faltando 10 minutos. Era a oportunidade de ele decidir aquele campeonato. O Real Madrid seria campeão. Terminou o tempo do jogo. Empate. Prorrogação, empate. Pênalti, Kaká perdeu o pênalti e o seu time foi desclassificado. Ele foi do melhor do mundo para o pior, naquela fracassada temporada no Real Madrid, diante das lentes do mundo. Ele disse que amanhecia lendo jornais e os jornais diziam: Kaká, vai embora. Kaká, você é um fracasso. Mas ele disse que a melhor coisa foi ter fracassado depois de ter experimentado o gosto de ser o melhor do mundo. Ele descobriu que os marcadores de sucesso do reino de Deus não são os mesmos marcadores do sucesso do mundo. Ele disse: eu descobri que Deus não havia me levantado para ser o melhor do mundo. Eu descobri que Deus havia me levantado para ser o seu filho, para honrar o seu nome, para glorificá-lo. E ele disse que então, há alguns meses aqui, já estávamos em pandemia, no começo da pandemia, quando o Real Madrid o convidou para participar de um evento com os melhores que passaram pelo Real Madrid. Ele disse que ficou confuso e perguntou: mas eu? E então disseram para ele: sim, você. Porque você foi um dos jogadores que passou pelo Real Madrid, que cumpriu todos os compromissos, que honrou todo o combinado, que do começo ao fim do contrato foi um homem honrado. Ele entendeu, mais do que nunca, que ser o melhor do mundo não é ganhar o primeiro lugar aos olhos do mundo, mas é estar em sintonia, em representar a Deus, ainda quando nós somos vistos como fracassados. Ficou claro para você? Ficou claro que os parâmetros do reino de Deus, viver para a glória de Deus, não é exatamente isso que você tem buscado? Você entende que viver para a glória de Deus não é viver segundo as manchetes dos jornais, não é viver segundo as capas de revistas, não é o que dizem os sites de homens e mulheres de sucesso. No reino de Deus, sucesso é outra coisa. Sucesso é isso aqui, vem cá.
Vamos continuar lendo Mateus capítulo 19, agora o verso 23. Então Jesus disse aos seus discípulos: eu lhes digo a verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Eu digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então quem é que pode ser salvo? Vejam aqui mais uma vez. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos. Os discípulos não entendiam a lógica de Jesus, meus amados. Os discípulos não entendiam. E eu desconfio que nós, como igreja de Deus, não tenhamos entendimento também sobre qual seja a vontade e a glória de Deus. Os discípulos ficavam perplexos diante de cada um dos ensinos de Jesus. Senhor, então é melhor não casar? Senhor, então quem é que pode ser salvo? Senhor, a toda hora Jesus deixava os seus discípulos de boca aberta. Toda hora os discípulos ficavam pasmos. Mas Senhor, então não é assim? Não, não é assim. Vocês estão querendo a glória deste mundo. Vocês estão querendo ser livres do poder de Roma. E eu quero ver vocês livres do poder do diabo. Vocês estão envolvidos com política. Eu quero vocês envolvidos com o reino de Deus. Vocês estão envolvidos com lutas de classe. Eu vim chamar vocês para se envolverem com o reino de Deus. Vocês estão discutindo questões que já estão reveladas na palavra. Vocês estão me perguntando de casamento, e eu estou dizendo para vocês que o casamento está na palavra. Vocês estão me perguntando sobre amor ao próximo, o amor está na palavra. Já está tudo dito como é que se vive. Mas vocês não leem, vocês não buscam, vocês não querem, porque vocês estão ocupados com o próprio eu. Vocês estão ocupados com a vaidade do coração de vocês. E os discípulos ficavam assim, ó. Mas Senhor, então quem é que pode ser salvo? Se aquele rapaz rico, sucesso, abençoado, poderoso, bonito, aquela mulher, veja como ela é, rica, bonita, bem formada, olha que sucesso que ela faz. Jesus Cristo disse: para com isso, ergam a cabeça, olhem para o alto. Eu vim revelar a glória de Deus o Pai, e eu quero que vocês voltem a viver para a glória de Deus o Pai. Vocês estão ocupadas com picuinhas, vocês estão ocupados com coisas desnecessárias, vocês estão envolvidos em situações tolas. Vocês não entendem o que eu estou dizendo. Um dia, vocês foram criados para a glória de Deus. O pecado capturou vocês, sequestrou vocês e os levou a adorar a criatura em lugar do Criador. E eu, Jesus, eu vim fazê-los enxergar o caminho de volta para a glória de Deus o Pai. Olhem para o alto, olhem para mais alto, olhem bem alto. É para lá que eu vim buscá-los a seguir. Vocês estão discutindo questões que já estão respondidas. O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão discutindo desde as praças da Grécia sobre qual é o propósito da vida. Então Jesus responde aos seus discípulos assim, ó. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível,
mas tudo é possível para Deus. Por que para as pessoas é impossível viver segundo o propósito de Deus? Porque elas tornam as coisas difíceis e impossíveis. Sabe quem é que torna o plano de Deus impossível? Nós. Somos nós quem atravessamos o caminho, impedindo o agir de Deus sobre a nossa vida. Somos nós quem impedimos o Espírito Santo de agir. Somos nós quem impedimos que o Espírito Santo flua. Com o nosso coração duro, com a nossa incredulidade. O rico não foi salvo, não foi por impossibilidade de Jesus salvá-lo. O rico não foi salvo porque o rico deu as costas para Jesus. Os fariseus que foram interpelar Jesus, se aqueles fariseus se perderam, não foi por impossibilidade de Jesus em salvá-los, mas foi por incredulidade do coração dos fariseus. Se tem algum dos discípulos que se perdeu, não foi por insuficiência de Jesus Cristo, mas pela dureza do coração de quem se perdeu. Para Jesus salvar você é possível. Eu vim dizer a você nesta manhã mais uma vez que você viver para a glória de Deus é possível. Porque Jesus Cristo te quer para que justamente faça brilhar sobre você a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus sendo manifesta sobre a sua vida. Quebrando as algemas do pecado, quebrando maldições. Quebrando maldições, fazendo resplandecer no seu rosto o brilho do rosto de Cristo. Será que eu estou falando a homens e mulheres escravos, medrosos, infelizes, estagnados, perturbados? Eu não sei porque eu existo, eu não sei porque nasci. Jesus Cristo te diz. Pedro, tendo ouvido Jesus dizer que nada era impossível para o Senhor, ele diz: mas Senhor, nós deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Vale a pena? Queridos, vale a pena? Se eu tenho que abrir mão de mim, abrir mão de tudo, abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades carnais, para viver para a glória de Deus, vale a pena? Senhor, eu não fiz, disse Pedro. Senhor, eu não fiz como o jovem rico fez. Eu não fiz como Senhor, eu e os meus amigos, nós te seguimos. E daí? Jesus disse: eu lhes garanto que quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos, todos, inclui a mim e a você. Todos, inclui a todos nós aqui. Todos. Jesus está falando comigo e com você. Presta atenção. Ele vai falar para nós. Todos que tiverem deixado casa. Mas o mundo disse para eu ajuntar tudo que eu puder. Para eu fazer tudo. Para eu ser tudo. Para eu correr atrás de tudo. Porque eu preciso aproveitar a vida em tudo. Jesus Cristo vem e me propõe deixar, desapegar, me esvaziar, me desprender. Todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, propriedades. Senhor, mas a lógica do mundo é acumular. A lógica do mundo é ter muito para si. Senhor, o nome disso é sucesso, o nome disso é riqueza, o nome disso é glória, o nome disso é fama. Aí Jesus me faz lembrar assim, deixa eu te contar uma coisa.
Um dia, eu fui tentado pelo diabo e Satanás. E ele me levou para um lugar bem alto. Sabe o que ele me ofereceu? Toda a glória do mundo, todas as riquezas, todos os reinos, toda a fama. Foi Satanás que me ofereceu. Quem oferece todos os reinos do mundo não sou eu. Quem oferece todos os prazeres do mundo não sou eu. Porque este mundo jaz no maligno. Este mundo pertence por rapto, por sequestro, ainda está sob o domínio do pecado. Quem te promete fama, quem te promete prazeres, quem te promete glórias, segundo a natureza deste mundo, não sou eu. É Satanás. Eu vim resgatar você das ilusões do diabo. Eu vim resgatar você da malignidade dos desejos de uma natureza caída, pecaminosa. Eu vim dizer para você que você precisa se desprender dessas ilusões. Eu vim te dizer para você se desapegar dessas ilusões. Eu vim te dizer, olha para a cruz, olha para o alto. Vai lá no alto, quanto mais alto, melhor, para você tirar os seus olhos das coisas pequenas que te cercam. Prazer é o que eu vim te trazer, riqueza é o que eu vim te oferecer, alegria é o que eu vim te dar, plenitude é o que eu vim te oferecer. Mas Jesus, o Senhor me trouxe cruz. Sim, cruz de resgate, cruz de resgate, cruz de libertação, cruz que tem em si o poder de declarar que o Senhor, o Deus da glória, não poupou nem mesmo seu filho por amor. Mas Senhor, entendi. É isso mesmo? Sim, é. Todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Todos que se desapegaram, todos que se fizeram eunucos por causa do reino de Deus, todos que deixaram suas riquezas, todos que abandonaram até mesmo sonhos por causa de Jesus Cristo. Olha a promessa de Jesus. Eu creio ou não creio nessa palavra? Eu creio ou não creio nesta promessa? Sim ou não? Faz sentido ou não faz sentido? Ei, mas é possível que você esteja pensando assim, mas Darleide, meu sonho é fazer um doutorado. Faça doutorado, PhD, vá até as alturas, voe longe, mas faça para a glória de Deus. Mas Darleide, eu faço faxina. O propósito da minha vida é fazer faxina. Faça faxina para a glória de Deus, porque o propósito de Deus da sua vida é que você revele quem Ele é. Foi quando Kaká estava fracassado, saiu daquele time fracassado, é que ele pode testemunhar hoje que quando ele fracassou, ele entendeu que Deus tem para a sua vida muito mais do que as capas de jornais podem anunciar. Sabe como ele ficou conhecido no Real Madrid? Como um homem honesto, um homem honrado, que cumpriu todos os compromissos, ainda que não tenha sido em campo o jogador que eles esperavam. Não interessa o campo, se você está jogando, fazendo gol, não interessa se o seu nome carrega fama, o que interessa é se o seu nome declara Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Marcador de sucesso na vida do cristão é o quanto
o nome de Deus é honrado por você. Posso ainda repetir, ainda tenho tempo. E todos que tiveram deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. No reino de Deus, a lógica não é o quanto você ajunta nos tesouros daqui. No reino de Deus é o quanto você ajunta nos tesouros celestiais. Mas o mundo faz você correr uma corrida insana para ter sucesso, não é? Você sabe quantas vezes as pessoas entram no Instagram para ver quanto a sua última foto teve de curtidas? Você sabe como as pessoas são ansiosas para ver o quanto elas são aceitas? Por uma única foto, com um número, uma quantidade de curtidas. Essa corrida insana de um mundo louco, que você só é alguém na vida se você fizer sucesso, se você colher fama. Esse mundo louco que tem adoecido as pessoas. As pessoas estão com depressão, as pessoas estão ansiosas, as pessoas estão perturbadas porque elas não alcançam as expectativas desse mundo aqui. Elas não têm o corpo que gostariam, elas não têm a pele como gostariam, elas não são como as pessoas dizem que ela deveria ser. Elas não são casadas, elas não são ricas, elas não são magras, elas não são isso, elas não são aquilo, ou elas não são vistas poderosas como o mundo quer. E elas estão remando contra a maré de um mundo insano, que não vive para a glória de Deus, mas para a glória de si mesmo. Criaturas, adorando criaturas em lugar do Criador. Você me entende? Será que eu me fiz um canal de comunicação claro nesta manhã? Ou será que eu perdi a oportunidade de ser ainda mais clara com você no que diz a palavra de Deus? Me perdoe se eu não me fiz clara, mas o meu interesse, o meu desejo do fundo da minha alma é fazer você viver para a glória de Deus onde você está, fazendo o que você faz, do jeito que você fizer, com todas as forças da sua alma. O que diz a palavra de Deus? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. O que você faz na vida? Cumpra aí onde você está o propósito da vida, glorificar a Deus. Glorifique a Deus na sua casa, glorifique a Deus no seu trabalho, glorifique a Deus onde você estiver, glorifique a Deus. E mesmo que aos olhos do mundo você tenha fracassado, aos olhos de Deus você será galardoado por aquilo que o Senhor prometeu. Ele nos dará a vida eterna, Ele dará a vida eterna a todo aquele que nele creu. Jesus Cristo, o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Quando você aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, você verá que Ele é completo. Você viverá a plenitude da satisfação, dizer em Cristo, está satisfeito porque Ele é digno. Ele me preenche, Ele me refaz, Ele me cura, Ele me transforma. Cristo a esperança, Cristo a luz, Cristo a verdade, Cristo. Eu não sei por que você fica esperando pelo que o mundo promete te dar. Eu não sei por que você espera ser feliz com as propostas de um mundo que deu as costas para Jesus. Eu não sei por que você escolhe viver de acordo com os parâmetros de um mundo, esse mundo que jaz no maligno. Eu não sei por que tem tanta gente que
que teve um encontro com Jesus, como o jovem rico teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, mas deu as costas e foi viver a sua vida. Não teve coragem de abrir mão do que tinha, do que possuía, das suas vaidades. Não teve mão de negar o seu eu, não teve coragem de negar o seu eu, de abrir mão do que era tão pobre perto de Jesus, do que era tão pouco comparado à riqueza que é seguir a Jesus. Eu não sei por que você vive doente, porque não realizou este ou aquele outro sonho. Você ainda não entendeu que o melhor dos sonhos Deus realizou em você? Quando você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você estava realizando o sonho de Deus, que é salvar. Você ainda não entendeu? Você não aprendeu em Cristo que o propósito de Deus para mim e para você é amar e servir? Então é por isso que você vive assim, tão triste, pensando que fracassou na vida, que não realizou nada. Pois deixa eu te dizer uma coisa: se você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se Jesus Cristo teve a oportunidade de fazer residir em você, morar em você, habitar em você o Espírito Santo, então você realizou o sonho de Deus. Porque outrora quem habitava em nós era o espírito das trevas. Outrora era a desesperança, era a dor, era não saber o nosso destino. Mas Jesus Cristo revelou que nós somos filhos, amados, achados, salvos em Cristo, cheios de graça e glória, porque Cristo nos amou. Não tem motivo de você estar triste assim. Não tem motivo de você viver esse estado de fracassos. Nunca se esqueça disso. Você pode não ter realizado grandes coisas aos olhos dos homens. Você pode não ter realizado grandes coisas para estampar os sites de notícias, capas dos jornais. Mas para o reino de Deus, você realizou a maior de todas as obras. Você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e o recebeu como Senhor. E em ti foi estabelecida a glória que havia sido perdida. E você volta ao status de filho. E quando alguém te perguntar por que você existe, diga sem medo, sem titubear: eu existo para a glória de Deus. Mas o que você faz? Quais são as suas realizações? São tão pequenas. Você faz tão pouco. Você serve na igreja tão pouco. Você tem uma profissão tão comum. O seu nome é comum. Sua família. Quem é você? Diga sem medo de errar: eu existo para a glória de Deus. Não importa onde eu estou, eu vivo para o Senhor. Isso é pouco para você? Para mim não há nada maior. Viver para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor.
afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e a oração, ou estarias pronto e repleto de emoção se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror! Com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. Queres hoje ver Cristo voltar? Queres hoje ver Cristo voltar? Nós queremos ver Jesus Cristo voltar e queremos estar prontos para o encontro com o Salvador. Bendito seja o nome de Deus. O que você decide hoje? Você decide entregar a sua vida para Jesus? Você decide hoje confirmar a sua entrega a Jesus? Você decide hoje viver todos os seus dias com todas as suas forças, com todo o seu entendimento? Você confia a sua vida a Jesus? Você tem coragem de abrir mão do seu eu, tomar a sua cruz e seguir a Jesus? Tem alguém aí que pode dizer sim? Tem alguém aí que foi alcançado pela palavra de Deus? Tem alguém aí que entendeu que Jesus Cristo está te chamando para abandonar todos estes velhos sonhos que só atendem às expectativas de um mundo mau, de um coração carnal? Tem alguém aí que entende que vale a pena abrir mão do seu próprio eu, ainda que doa, ainda que seja com muita dor, com lágrimas, com sacrifício? Mas é assim mesmo que Jesus Cristo pede. Cruz não é lugar de recreio.
Quando Jesus Cristo disse: negue o seu eu, tome a sua cruz, Ele não está falando de recreio, Ele está falando de sacrifício mesmo. Que seu corpo seja dominado pela sua mente, que a sua mente seja dominada pelo Espírito Santo, que com a ajuda de Deus nós possamos viver todos os dias da nossa vida até que Jesus Cristo apareça nas nuvens dos céus e diga: bem-vindo, bendito filho, bendita filha, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Bendito seja o nome de Deus. Vamos orar? Eu vou pedir que você, onde estiver, você pode se ajoelhar, se ajoelha. Você pode ficar de pé, fica, eu não sei qual a sua condição. Eu quero me ajoelhar aqui. Eu vou me ajoelhar aqui e pedir que Deus nos visite nesta manhã com o Espírito Santo e tome o nosso coração. Pai, aqui nós estamos prostrados, reconhecendo a Tua glória. Nós somos criaturas e o Senhor é Deus Criador. Nós nos prostramos porque o Senhor é digno de ser reconhecido como Deus único e verdadeiro, porque só o Senhor é. Só o Senhor é Deus único e verdadeiro para cada um de nós aqui. Mas muitas vezes, Pai, nós andamos perdidos e vivemos adorando a nós mesmos. Pai, quantas vezes, meu Deus, nos sentamos no trono e tiramos o Senhor. Mas hoje nós viemos pedir que o Espírito Santo assuma o controle da nossa vida, que nossos sonhos, nossos planos, tudo que temos, tudo que somos, esteja ao seu dispor. Que a sua graça, que a sua misericórdia nos assista. Nos perdoa, Senhor, quando demos as costas ao Senhor algum dia. Nos perdoa, Senhor, quando nós nos apegamos a coisas e pessoas em lugar de nos apegarmos estritamente ao Senhor. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Tenha misericórdia de nós. Atende a nossa prece. Eu sei que neste momento há muitas pessoas entregando a vida ao Senhor. Neste momento tem muitas pessoas renovando a aliança com Cristo, o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Eu sei que neste momento tem muitas pessoas se voltando para Ti e a Tua glória, meu Deus. E eu Te louvo por essa oportunidade de testemunhar tão grande mover do Espírito. Porque a Tua palavra é verdadeira, porque o Senhor é Deus presente e fiel. A Tua palavra não volta vazia. Salva Teu povo, Senhor. Salva Teus filhos das mãos de Satanás. Salva-nos, Senhor, do pecado. Salva-nos de nós mesmos. Salva-nos, meu Deus. Salva-nos. Louvado seja o Teu nome em Cristo Jesus.